Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginemos por um momento uma cena: um trono magnífico, resplandecente de ouro e pedras preciosas. Ao seu redor, uma multidão aguarda ansiosamente para ver quem ocupará este lugar de honra e poder. Agora, vamos mudar o foco. Em vez do trono, vemos uma cruz áspera e ensanguentada. E nela, pendurado em agonia, está o Rei dos Reis. Esta imagem contrastante está no cerne das leituras de hoje, que nos desafiam a repensar nossas noções de grandeza, poder e liderança à luz do sacrifício de Cristo. Começamos com a profecia de Isaías, que nos apresenta a figura enigmática do servo sofredor. Aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, diz Isaías. Que declaração chocante! Como pode o sofrimento de alguém agradar a Deus? Mas Isaías continua: oferecendo sua vida em expiação, ele terá uma descendência duradoura.
Aqui está o paradoxo divino: através do sofrimento vem a redenção, através da morte vem a vida. O servo não é uma vítima passiva, mas alguém que oferece sua vida voluntariamente pelo bem dos outros. Esta profecia, escrita séculos antes de Cristo, encontra seu cumprimento perfeito em Jesus. Ele é o servo sofredor por excelência, aquele que carregou nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores. Passando para a carta aos Hebreus, encontramos Jesus descrito como nosso sumo sacerdote. Mas não um sacerdote distante e inacessível. O autor nos assegura que temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Reflitam sobre isso por um momento. O Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, escolheu não apenas se tornar humano, mas experimentar toda a gama de tentações e desafios que enfrentamos. Por quê? Para que pudesse se relacionar conosco em um nível profundamente pessoal, para que pudéssemos aproximar-nos com confiança do trono da graça. Este é um convite revolucionário. Não precisamos mais temer a presença de Deus ou nos sentir indignos de nos aproximar dele. Jesus abriu o caminho para uma intimidade com Deus que era inimaginável no Antigo Testamento. E é neste contexto de intimidade e graça que chegamos ao Evangelho, onde nos deparamos com um pedido surpreendente de Tiago e João. Mestre, dizem eles, queremos que nos concedas o que vamos te pedir, que nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, na tua glória. À primeira vista, este pedido parece incrivelmente presunçoso e egoísta. E é. Mas antes de julgarmos Tiago e João muito duramente, devemos nos perguntar: quantas vezes nós também nos aproximamos de Deus com nossas próprias agendas e ambições? A resposta de Jesus é reveladora. Ele não os repreende diretamente, mas os desafia. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu vou beber. Jesus está falando do cálice do sofrimento, da cruz que ele está prestes a enfrentar. E aqui está a ironia. Tiago e João estão pedindo lugares de honra, sem perceber que no reino de Deus, o caminho para a verdadeira grandeza é através do serviço e do sacrifício. Jesus deixa isso claro quando reúne todos os discípulos e diz: sabeis que os que são considerados chefes das nações as governam com tirania, e os grandes as oprimem com seu poder. Mas entre vós não deve ser assim. Que declaração revolucionária! Jesus está virando de cabeça para baixo toda a estrutura de poder e status que o mundo valoriza. Ele continua: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o cerne do Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs. A verdadeira grandeza não está em dominar os outros, mas em servi-los. Não está em buscar nossa própria glória, mas em dar nossa vida pelos outros. Este é o exemplo que Jesus nos dá. Ele, que é Deus encarnado, escolheu o caminho do servo. Ele lavou os pés de seus discípulos. Ele tocou os leprosos. Ele deu atenção aos marginalizados. E, finalmente, ele deu sua vida na cruz. Então, o que isso significa para nós hoje? Primeiro, somos chamados a reexaminar nossas próprias ambições e motivações. Estamos buscando posições de poder e prestígio, ou estamos buscando oportunidades de servir? Estamos mais preocupados com nosso próprio conforto e status, ou com as necessidades dos outros? Segundo, somos desafiados a ver o serviço não como algo degradante, mas como o caminho para a verdadeira grandeza. Isto pode significar mudar radicalmente nossa perspectiva sobre o trabalho, os relacionamentos e até mesmo nosso papel na igreja. Terceiro, somos convidados a abraçar o paradoxo da cruz. Em um mundo que valoriza o sucesso visível e a autopromoção, somos chamados a encontrar força na fraqueza, vitória na derrota aparente, vida através da morte para o eu. Quarto, somos encorajados a nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote que entende nossas lutas e fraquezas. Não precisamos fingir ser fortes ou perfeitos, podemos vir a Ele exatamente como somos. Finalmente, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo,
não apenas em palavras, mas em ações concretas de amor sacrificial. Isto pode significar perdoar alguém que nos magoou profundamente, defender alguém que não pode se defender, ou simplesmente estar presente para alguém que está sofrendo. Meus queridos irmãos e irmãs, o caminho que Jesus nos chama a seguir não é fácil. Vai contra a nossa natureza humana e os valores do mundo. Mas é o caminho que leva à verdadeira vida, à verdadeira alegria, à verdadeira realização. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse verdadeiramente esta mensagem. Se em nossas famílias, locais de trabalho, comunidades e igrejas, competíssemos não para sermos os primeiros, mas para servirmos mais. Como nosso mundo seria transformado. Que possamos, inspirados pelo exemplo de Cristo e fortalecidos por sua graça, escolher diariamente o caminho do serviço e do sacrifício. Que possamos encontrar nossa verdadeira identidade não em posições de poder, mas na humildade de servir. E que, ao fazermos isso, possamos refletir para o mundo a imagem do servo sofredor, que através de sua morte trouxe vida ao mundo. Que o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Cristo, depois de termos sofrido um pouco, nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.